Irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Aqui, como eu digo, fiz aquela introdução, né? E agora estou adentrando. Eu coloquei aqui como o tetragrama e a sua natureza. O tetragrama e a sua natureza, né? O tetragrama que eu chamo, já expliquei na outra aula, as 4 escritas, as 4 letras, que são essas daqui, né? O famoso Yud, Ve, Vav, Re, que são as letras do alfabeto hebraico quadrático. Isso aqui, ó, é a primeira letra. Ali, ó, o Yud. Aqui é o Yud. Yud. Aquela segunda letra é o Re. Eu não chamo, fala Rei, né? E a outra é o Vav. O Vav. E a outra se repete, que é o mesmo Rei. Então eu de ver Vav e Rei diante do quadrático, hebraico quadrático. Tomando aqui por base a liturgia, aqui diante há quem diga, né? Diante ali de determinado tempo, ele substitui esse tetragrama aqui, ó, substituindo, colocando vocalização nele, né? Colocando vocalização. Eles pegam aqui o Yud, né, como se fosse o Y, o Re, que é a letra H, que tem som de R, aí eles colocam aqui o E, o Vav, que é o V, eles colocam o W, né, que é o som de V, e mais uma vez se repete. Então eles pegam o tetragrama, eles começam a elaborar desta maneira, e chama de Adonai. Começa a chamar de Adonai, entendeu? Substituindo, né? Eles tinham muito, como eu mostrei, o Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Sendo assim, o nome que era sagrado, e para eles não acabar pronunciando errado, eles começou a chamar de Adonai, é o Senhor, entendeu? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, Adonai. Eles começam a chamar que seria desta maneira aqui, ó. Adonai, meu Deus, isso é tremendo, hein? Presta atenção. E aí, o exílio babilônico, agora já no tempo do exílio babilônico aqui, diante do segundo templo, há quem diga que dentro do templo, eram duas pronúncias, uma dentro do templo, que era o Adonai, e a outra fora do templo, que já chamava de Hashem, que é o nome, né? Shem é nome aqui, no caso seria o artigo O, e aqui é nome. Aí, em vez de acabar pronunciando a expressão errada, então o povo do exílio babilônico ali no segundo templo passa a chamar Hashem pelo lado de fora, né? Fora da liturgia. Dentro da liturgia, continua chamando de Adonai. Meu Deus, isso aí é tremendo. Assim que vai se dando a origem dessas determinadas pronúncias. Os maçoretas agarram também essa forma. Os maçoretas aqui, ó, eles sabem disso aqui, os maçoretas que é do século 5 ali, 6 até o século 10. Eles pegam e agarram. Eles agarram essa forma, entendeu? Os maçoretas foi os escribas que colocaram a vocalização no texto hebraico. Observa, o texto hebraico quadrático ele se encontra dessa maneira. Agora aqui são as vogais, isso aqui são as vogais,
Sendo assim, essas vogais os maçoretas colocaram, não para deturpar a escrita hebraica, mas até mesmo para preservar ela e deixar de um jeito que as pessoas pudessem se adaptar mais à escrita. E esses maçoretas, que eram os escribas, eles agarram a essa forma. Chegamos então à tradução samaritana, a tradição samaritana, que eles, para não também pronunciar o tetragrama errado, ele se adapta a esta expressão, Hashem. Hashem, que data mais ou menos aqui já do século VIII, entendeu? Ao 10º ali. Hashem, ou também Shema, entendeu? A diferença é que desses daqui, do Babilônia, que eles tinham algumas variações vocálicas. Porém, eles passaram a chamar, a pronunciar o nome de Deus toda vez que eles iam pronunciar, eles falavam Hashem te abençoa, Hashem Baruch, que o nome te abençoa, meu Deus, isso é tremendo. Diante aqui agora também, os testemunhas de Jeová. Na verdade, antes, dos testemunhas de Jeová, nós vemos aí que tinha os cristãos eruditos aqui, ó. Aqui agora vamos ver o Yahweh, Como eu disse, eles pegam esse tetragrama, do tetragrama eles colocam diante, entende dessa forma, olha aqui, aí daqui já passa a entender como se fosse Yahweh, Yahvé, aqui, ó, Yahvé, já vai mudando, modificando, Aí deixa Yahweh, que chega no nosso português, Javé. Olha aqui, ó, dessa maneira que eles entendem. Dessa maneira aqui que eles entendem. Isso os eruditos cristãos. Aqui a filologia, era a filologia moderna da época entrando. Então eles pegam o tetragrama, colocam desta maneira, aqui vai perdendo o som. O V aqui vai perdendo e acaba tendo o som de U, Yahweh. E aqui entre o A, o som de o R, vai perdendo, fica Yahvé, Yahweh, Javé. Meu Deus, um dos grandes fundadores dessa tese, é o Irving. Ele é um dos grandes fundadores aqui, mais ou menos do século XIX, mais ou menos. Diante também de alguns pais da igreja, como Teodoreto e o próprio Clemente de Alexandria. Eles acabam também entendendo dessa maneira, do século XIX ali, como eu coloquei, e nós encontrávamos também até Bíblias católicas, protestantes, neste momento aqui, Tinha já Bíblias católicas que eram adaptadas também ao nome Yahweh, Yahvé, aqui ó, tanto Bíblias católicas como Bíblias de protestantes também. Meu Deus, os pais da igreja aqui, do século XVI, século XIX. Então assim foi surgindo esses determinados vocábulos diante do tetragrama. Chegamos também aqui nos testemunhas de Jeová, que na verdade antes dos testemunhos de Jeová surge um homem, que é o famoso Charles Tazel,
Rússio, Russelo, né? Ele que acaba entendendo e colocando vocalização na determinada expressão. Por quê? Porque ele pega essa expressão aqui, esse homem pega essa expressão aqui, ó, e começa a botar sonares maçoréticos nela. Ele coloca as vogais, já que o hebraico tinha agora as vogais, diante do trabalho que os maçoréticos fez. Então ele pega aqui, ó, pega a vogal e aí coloca, aí fica Yehová, o Yerevá também, dependendo aqui. E aí vai surgindo. É por ele também, em algumas traduções bíblicas, né? Nós vemos Yehová. Passa um tempo, aqui era o grupo dos estudantes aqui. E passa um tempo depois, aí vocês têm o Jeová sendo adeptos, tomando por adesão essa tese e acabando de fazer Jeová. Jeová, porque estava Jeová, o I, como se fosse um I, acaba já virando um J, entendeu? O E é Jeová, o som do H que é sai de cena e o Vá fica, e Jeová, Jeová, assim acaba tendo, manifestando agora essa pronúncia. Meu Deus, entenda isso é tremendo. Os adeptos aí, né? Isso aí, na verdade, o que foi diante do século XIX, aqui, diante do século XIX. Aí, os grandes monges cristãos estavam envolvidos aqui. Monges cristãos, como o famoso Raimundo, o próprio Fidei também. Fidei estavam envolvidos, são adeptos a essa pronúncia de Jeová e Jeová, o cujo Fidei, o Raimundo Mortini, aqui, pois os irmãos pesquisam, né? Raimundo Mortini e o Pujo Fidei são adeptos aqui. E para terminar essa aula, chegamos os da origem hebraica. Os da origem hebraica aqui, ó. Da origem hebraica. Do que esses da origem hebraica? Eles pegam, estudam e vê que nenhuma dessas traduções, na verdade, o jeito de pronunciar estaria certo. Adonai, Yevá, né? Nenhuma dessas, Jeová, Jeová, Yevá, nenhuma, mas sim Yahweh. Yahweh, né? O famoso Yahusha. Vem tudo aqui do Yah, que seria o pai, né? O pai, que seria Yah ou Yah, que seria o pai, Yahusha, pai, Yahusha, os filhos, Yohusha, onde também nos fala Yeshua, Yehoshua, né? Que seria o filho. Então vem aqui já, onde eu falei na aula passada, nasce nos Estados Unidos, ali diante do século XX. Eles pegam e falam que realmente essa era a pronúncia. Meu Deus! E aí tira, fala que o nome Jesus não pode existir. Eu vou aplicar uma aula sobre isso, até porque eles falam que o nome Jesus, Jesus é porco, né? Meu Deus, como seria a declinação do grego? Mas muitos não entendem, aí acaba falando doideira, né? O grego, quando estudou o nome Yehoshua no hebraico, o grego trabalha com declinações. Então, para aplicar esse nome em uma determinada linha, dentro dos seus casos da própria língua grega, uma hora ia ficar Jesus. Mas muitos fazem doideira. Então, eles falam que todos esses nomes estavam errados e o nome é Yahusha. Por quê? Eles falam isso para terminar. Porque diante dos próprios nomes de alguns profetas, como o próprio Elias, que chama Eliarro, Isaías, Yesha, Yarro, e Jeremias, que é Imiarro.
Então, estudando e analisando alguns nomes teofóticos, né, de alguns próprios, de alguns personagens, ele chega à conclusão, porque nesses nomes tem a determinada partícula do nome de Deus. Meus irmãos, que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações. Desta maneira aí, não muito aprofundada, mas só uma pincelada, é que os nomes começam a existir. E hoje chegamos num determinado século que está toda essa bagunça, em parte podemos dizer assim, porque muitos não estudou, muitos não sabem e muitos endoidam a mente dos determinados irmãos. Amém?